Hoje, iremos analisar o fundo imobiliário TEP11, que se especializa em lajes corporativas. Assim como a maioria dos fundos imobiliários, o TEP11 sofreu desvalorizações com o aumento das taxas de juros. Para determinar se o TEP11 é uma boa opção para incluir em uma carteira de fundos imobiliários, vamos analisar o relatório gerencial referente a dezembro de 2024. Esse documento trará uma visão detalhada sobre o desempenho do fundo, a qualidade dos ativos, a gestão, a taxa de vacância, a alavancagem, entre outros aspectos importantes que podem impactar a decisão de investimento. Também vamos examinar o comunicado emitido pelo fundo, que parece indicar uma mudança em sua estratégia, buscando adotar práticas de hedge funds. Fique conosco até o final. Sou o Oliver, e lhes convido para mais um vídeo do canal De Olho no Dividendo. Entrando no relatório, já se percebe um erro, onde em vez de ter dezembro de 2024 como referência, é apresentado novembro de 2024. Iniciando a leitura, temos que TEP11 é um fundo de lajes corporativas que se dedica à aquisição de imóveis estrategicamente localizados, com potencial para transformação e melhorias. O processo de transformação envolve a análise do potencial do edifício, levando em conta aspectos como o valor médio de aluguel, os serviços disponíveis para os usuários, a acessibilidade e as benfeitorias que podem agregar valor ao ativo, resultando em aumento de receita para o fundo. Esse processo é gerido pela equipe de gestão, que avalia cuidadosamente os custos, prazos e etapas das melhorias, muitas vezes incluindo obras. A gestão se compromete a apresentar de forma transparente o progresso de cada ação, detalhando o andamento das iniciativas. O fundo TEP11 foi lançado no final de setembro de 2019, com a Telos Investimentos atuando como gestora, a BRL Trust como administradora e escrituradora, e a KPMG como auditora. A taxa de gestão varia entre 0,9% e 1%, enquanto a taxa de administração é de 0,13%. No fechamento do relatório, a cota de mercado estava avaliada em R$ 80,29, com um valor de mercado total de R$ 338.981.731. A cota patrimonial encerrou em R$ 98,94, resultando em um valor patrimonial total de R$ 417.727.543. O preço por valor patrimonial ficou em 0,81. O valor de mercado por metro quadrado é de R$ 8.830,69. O número de cotistas é de 28.978, com um total de 4.331.967 cotas. O fundo possui uma área BOMA de aproximadamente 38.387 metros quadrados. Em termos de distribuição, o fundo pagou 78 centavos por cota, resultando em um dividend yield de 0,97%, com uma estimativa anual de 12,30%. O fundo não possui vacância física, mas apresenta 3,46% de vacância financeira e 0,12% de aluguel atrasado. O prazo médio dos contratos de locação é de 6,35 anos. Sobre a leitura do mercado, o relatório indica que o mês de dezembro seguiu a tendência do segundo semestre de 2024, caracterizando-se por elevado estresse financeiro e forte volatilidade. A deterioração das expectativas econômicas, impulsionada pelo aumento das projeções de inflação e pelos altos gastos públicos, ampliou a percepção de risco e resultou em uma reprecificação dos ativos de renda variável e renda fixa. No mercado de renda fixa, a volatilidade da curva de juros futuros ultrapassou 15% ao ano para vencimentos em 2025, o que diminuiu a atratividade de investimentos alternativos e impactou diretamente os fundos imobiliários. O aumento da inclinação da curva reflete as incertezas fiscais e a maior aversão ao risco dos investidores, que passaram a exigir prêmios mais elevados para ativos de longa duração. O Ibovespa encerrou o mês em queda, acompanhando a realocação de portfólio em direção a ativos considerados mais seguros. No segmento de fundos de investimento imobiliário, o IFIX apresentou um desempenho negativo de 0,67%. A combinação de juros elevados e a diminuição do apetite por risco continuaram a pressionar as cotações dos fundos, especialmente aqueles com ativos de maior duração ou sensíveis à dinâmica macroeconômica. Diante desse cenário, as expectativas para os próximos meses dependerão da evolução das variáveis macroeconômicas e das políticas econômicas que possam mitigar as incertezas fiscais e reduzir a percepção de risco dos investidores. Sobre o momento do fundo, o relatório revela que, ao final de dezembro, o fundo estava totalmente locado pelo 15º mês consecutivo. A cota de fechamento foi de R$ 80,29, com uma distribuição de dividendos de 78 centavos por cota, resultando em um dividend yield anualizado de 12,30%. Ao consolidar os resultados de 2024, o fundo distribuiu um total de R$ 10,37 por cota,
equivalente a um dividend yield de 12,92%, considerando a cota de fechamento de dezembro. O mês também marcou a conclusão da operação de alavancagem via Certificado de Recebíveis Imobiliários, CRI, que financiou R$ 62 milhões a uma taxa de IPCA mais 8,17% ao ano, com o objetivo de financiar a segunda parcela da aquisição do edifício GPA, realizada em maio de 2024. Durante os primeiros 24 meses, em que o CRI estará em carência de amortização do principal, a distribuição de dividendos gerada especificamente por esse ativo será 2,5% superior em comparação a um cenário de emissão de cotas, totalizando cerca de 6 centavos adicionais por cota durante o período projetado. Além disso, o fundo concluiu a reavaliação anual de seus ativos. Os imóveis foram avaliados a mercado pela empresa Newmark, resultando em uma variação positiva de 5,27% nos valores dos imóveis, o que contribuiu para uma variação positiva de 2,06% no valor patrimonial da cota do fundo, com base na carteira de fechamento de 31 de dezembro de 2024. O guidance de distribuições sofreu uma leve alteração devido à contratação do CRI GPA para o primeiro semestre de 2025. A projeção anterior da gestão era de 89 centavos por cota por mês, totalizando R$ 5,34 no semestre. Com o ajuste, a distribuição de janeiro será mantida em 78 centavos por cota, enquanto os meses subsequentes serão ajustados para 95 centavos por cota até junho de 2025, resultando em um total de R$ 5,53 no semestre, um acréscimo de 19 centavos em relação à projeção anterior. Esse ajuste se deve, em parte, ao fato de que a projeção inicial considerava um cenário de follow-on, onde parte dos resultados não recorrentes, como ganhos de capital, seriam diluídos em uma base maior de cotas. No cenário de alavancagem, o número de cotas permanece inalterado, permitindo um aumento na distribuição de dividendos por cota. Além disso, a gestão agora informa que as bandas de distribuição previstas para o segundo semestre de 2025 ficarão estáveis em 74 centavos. Na demonstração de resultados, temos que em dezembro de 2024, o fundo apresentou uma receita total de R$ 3.576.000, equivalente a 83 centavos por cota. A receita de locação foi de R$ 3.431.000, representando 81 centavos por cota, enquanto a receita financeira somou R$ 146.000, com impacto de 1 centavo por cota. Não houve registro de outras receitas no período. As despesas totais atingiram R$ 670.000, o que representa um impacto de 16 centavos por cota. As despesas imobiliárias foram de R$ 9.000, praticamente sem impacto por cota. As despesas financeiras somaram R$ 183.000, o que equivale a 4 centavos por cota. As despesas operacionais foram de R$ 214.000, representando 6 centavos por cota, enquanto as taxas de gestão, administração e escrituração totalizaram R$ 263.000, impactando 6 centavos por cota. O resultado gerado no período foi de R$ 2.907.000, equivalente a 67 centavos por cota. O valor distribuído em rendimentos foi de R$ 3.293.000, totalizando 78 centavos por cota. O resultado acumulado não distribuído ao final do mês foi de R$ 936.000, equivalente a 31 centavos por cota, que inicialmente era de R$ 1.322, valendo 43 centavos por cota. Na composição do patrimônio do fundo, 463,6 milhões são provenientes de imóveis, enquanto 7,6 milhões vêm de caixa e fundos imobiliários. O fundo acumulou 114 milhões em vendas de imóveis, mas apresenta um saldo negativo de 71,6 milhões relacionado a aquisições de imóveis, além de 1,3 milhão categorizados como outros. Também há um saldo de 94,5 milhões referente a certificados de recebíveis imobiliários a pagar. O total do patrimônio líquido é de 417,7 milhões, considerando o saldo do ganho de capital obtido com a venda do edifício Condomínio São Luís. Esse ganho será distribuído conforme a legislação vigente, no momento do efetivo recebimento das parcelas pelo fundo. Após a exclusão do ganho de capital, o patrimônio líquido ajustado passa a ser de 400 milhões. Na próxima página, o relatório exibe o fluxo de obrigações e recebimentos do fundo, e informa que com a conclusão da contratação da operação de CRI, o fundo realizou o pagamento da segunda parcela referente à aquisição do edifício GPA. Observa-se que todas as demais parcelas de aquisição estão equacionadas com os recebimentos futuros. O fluxo de aquisições e vendas detalha os valores que o fundo tem a receber pelas vendas de imóveis e os pagamentos a serem feitos pelas aquisições até março de 2026. Esse fluxo está bem controlado, apresentando um equilíbrio financeiro, com um saldo positivo superior ao devedor. Um montante de 36,3 milhões refere-se à parcela do edifício CSL, que será recebida em fevereiro de 2025. Em março de 2025, cerca de 20,7 milhões serão pagos, correspondendo aos edifícios FL 1355 e GPA. Outros 10,7 milhões, relacionados ao edifício FL 1355, serão pagos em setembro de 2025. Em fevereiro de 2026, o fundo receberá 59,9 milhões da parcela do edifício CSL, e, por fim, 40,2 milhões serão pagos em março de 2026, referentes ao edifício GPA e ao edifício FL 1355.
Sobre o portfólio, o relatório apresenta informações detalhadas sobre os 5 ativos imobiliários pertencentes ao portfólio do fundo, destacando localização, classificação, área construída, participação percentual no ativo, certificação ambiental, vacância e data de aquisição. O edifício Passarelli, localizado em Pinheiros, é classificado como Classe B, possui área construída de 7.130 metros quadrados e representa 54,05% do ativo. Ele possui certificação LEED Gold e apresenta vacância física nula, mas registra uma vacância financeira de 11,7%. Este ativo foi adquirido no quarto trimestre de 2019. O edifício Torre Sul, situado na região da Berrini, é classificado como Classe A e conta com 10.290 metros quadrados de área. Ele representa 52% do ativo, possui certificação LEED Platinum e não apresenta vacância física. Sua vacância financeira é de 2,3% e a aquisição ocorreu no quarto trimestre de 2019. O edifício Fujitsu, localizado na Avenida Paulista, é classificado como Classe B, possui área construída de 4.985 metros quadrados e também representa 52% do ativo. Ele possui certificação LEED Gold, vacância física nula e não apresenta vacância financeira. Foi adquirido no segundo trimestre de 2021. O edifício Faria Lima 1355, situado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, é classificado como Classe B, possui 4.757 metros quadrados, representando 21,24% do ativo. Está em fase inicial de obtenção de certificação LEED e apresenta vacância física nula, mas vacância financeira de 4,3%. Este ativo foi adquirido no primeiro trimestre de 2024. O edifício GPA, localizado nos Jardins, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, é classificado como Classe B e é o maior do portfólio, com 11.224 metros quadrados. Ele representa 100% do ativo, não possui certificação LEED e apresenta vacância física e financeira nulas. Foi adquirido no segundo trimestre de 2024. Os destaques incluem a alta ocupação física de todos os ativos, refletindo uma estratégia eficiente de gestão, além da relevância do edifício GPA como principal ativo, devido à sua representatividade total no portfólio. Os indicadores operacionais revelam que, em relação à receita por setor de atividade do inquilino, 1% está classificado como outros, 0% em engenharias, 1% em infra, 5% em comércio, 4% em financeira, 7% em saúde, 15% em serviços, 20% em agroindústria, 22% tecnologia e 24% em varejo. Em termos de receita por ativo, 12% provém da Fujitsu, 15% do edifício Passarelli, 20% do edifício Faria Lima 1355, 24% do edifício GPA e 28% do edifício Torre Sul. No que diz respeito ao índice de reajustes de contratos, 89% estão atrelados ao IPCA, 10% ao IGPM e 1% ao blend, que representa a média entre IGPM e IPCA. Quanto aos vencimentos, a maior parte está programada para 2027 e 2039, com 4% em 2025, 16% em 2026, 27% em 2027, 5% em 2028, 1% em 2029, 5% em 2030, 5% em 2031, 12% em 2032, 1% em 2033 e, por fim, 24% em 2039. No mês de renovação de 2025, as porcentagens de aluguel destacam-se em janeiro com 26%, março com 24%, junho com 19%, julho com 8% e outubro com 9%. A média dos contratos é de 6,35 anos, sendo que o edifício Torre Sul possui um contrato de 5 anos, o GPA de 14,42 anos, o FL 1355 de 3 anos, o Passarelli de 4 anos e a Fujitsu de 1 ano e meio. O relatório detalha a evolução da vacância física e financeira desde agosto de 2022 até dezembro de 2024. A vacância física está em 0% desde outubro de 2023, enquanto a vacância financeira possui volatilidade, variando entre 2,65% a 5,7% durante o ano de 2024. A receita potencial do fundo é de R$ 3.459.100 e não possui vacância. O fundo possui carência e descontos de R$ 115.100, além de R$ 3.900 em atrasos, multa e juros. Não há antecipação de aluguel. A receita de áreas comuns é de R$ 90.800, totalizando uma receita de locação de R$ 3.430.500. O passivo financeiro do fundo possui 2 CRIs. O CRI da Fujitsu teve emissão em junho de 2021, e o vencimento é em junho de 2033, com indexador IPCA mais 6% e pagamentos mensais. O valor do volume na emissão era de R$ 24.750.000 e passou a R$ 32.135.690,39 em dezembro de 2024. A amortização terá início em julho de 2026, com um total de 84 parcelas. O CRI do GPA teve emissão em dezembro de 2024, porém o relatório informou ser dezembro de 2025. O vencimento é em dezembro de 2034 também, conforme mostra na tabela de cronograma de amortização das dívidas. E o relatório informou ser em dezembro de 2035. O indexador é IPCA mais 8,17% e os pagamentos são mensais.
O valor do volume na emissão era de R$ 62 milhões e passou a R$ 62.185.153,57 em dezembro de 2024. A amortização terá início em janeiro de 2027, com um total de 96 parcelas. A soma dos dois CRIs resultam em R$ 94.320.843,96, mas o valor já foi atualizado, ficando em R$ 94.504.375,30, de acordo com o último relatório de informe mensal, totalizando uma porcentagem de 22,65% de alavancagem. A evolução da alavancagem do fundo estava estável em 7,8% na maior parte de 2024. Agora, chegando no cronograma de amortização das dívidas, o relatório detalha os pagamentos aos CRIs. E percebemos mais um erro, onde o relatório repete o ano 2032 e seus respectivos valores. O fundo terá que pagar em média 15 milhões anuais aos dois CRIs, de 2027 a 2034. No item referente à negociação das cotas do fundo na B3, observa-se que o fechamento mencionado como novembro de 2024, na verdade, corresponde a dezembro de 2024. Ocorreu mais um erro, uma vez que no relatório anterior o fundo já havia apresentado dados relativos a novembro, com valores distintos. Em dezembro, o valor de mercado do fundo alcançou R$ 338.982.000. O número de cotistas chegou a 28.978. O fundo marcou presença em todos os pregões do mês, com volume médio diário de negociações de R$ 787 mil e um giro mensal de 4,7%. No gráfico que ilustra a evolução do número de cotistas, é possível observar um crescimento contínuo ano a ano. Entre 2023 e 2024, o fundo passou de 21.472 para 28.978 cotistas. Quanto à cotação histórica e ao volume negociado, nota-se oscilações no valor das cotas, variando entre R$ 90 e R$ 70 em 2024. O volume negociado diário tem se mantido em uma média próxima de R$ 800 mil. No item relacionado à rentabilidade desde o início do fundo, observa-se que, a partir de meados de dezembro de 2023, o fundo manteve um desempenho superior ao IFIX. Na última base analisada, o fundo apresentou uma rentabilidade de 23,30%, enquanto o IFIX registrou 16,73%. Logo abaixo, o fundo detalha os números referentes à rentabilidade da cotação, destacando a rentabilidade bruta, a rentabilidade líquida e o comparativo com alguns benchmarks. Desde o início de suas operações em 2019, o fundo proporcionou aos cotistas um retorno acumulado em dividendos de aproximadamente 53,57%, o que representa uma média anual em torno de 10,6%. Na tabela comparativa ao lado, o fundo apresenta uma análise em relação a outros fundos do mercado, destacando dados como porcentagem do IFIX, preço sobre o valor patrimonial e dividend yield anualizado. Sendo um fundo focado em lajes corporativas, o yield anualizado de 11,74% é avaliado como excelente, especialmente quando comparado à média geral dos 14 fundos analisados, que é de 12,62%. No histórico de rendimentos, o fundo apresenta detalhes sobre o CAGR, a taxa de crescimento médio anual, que encerrou o ano de 2024 em 17,1% desde o seu lançamento em 2019. Observa-se um crescimento expressivo a partir do ano de 2021, quando o fundo distribuiu 46 centavos por cota. Em 2022, essa distribuição subiu para 49 centavos, representando um aumento de 7,3%. De 2022 para 2023, houve um crescimento ainda mais significativo, com a média de distribuição aumentando para 61 centavos por cota, uma alta de 23,7%. Já entre 2023 e 2024, o valor médio chegou a 87 centavos por cota, refletindo um aumento substancial de 42%. Esses resultados demonstram a consistência no crescimento dos rendimentos ao longo dos anos. Por fim, o relatório apresenta uma página da linha do tempo, que representa as aquisições e vendas dos ativos. Recentemente, em 16 de janeiro de 2025, o fundo emitiu um comunicado que trata de uma convocação para uma Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas, onde serão discutidas alterações ao regulamento do fundo. As propostas visam conferir maior flexibilidade ao fundo, permitindo que ele se adapte a oportunidades estratégicas sem alterar seu foco principal em lajes corporativas, que tem se mostrado uma tese vencedora nos últimos 5 anos. Uma das alterações propostas é a inclusão de outras classes de ativos imobiliários de tijolo, como aqueles com contratos atípicos de locação, embora a curto prazo o fundo mantenha sua estratégia voltada apenas para lajes corporativas. Essa inclusão tem como objetivo preparar o fundo para futuras oportunidades que estejam alinhadas aos interesses dos cotistas. Menciona também que o regulamento já previa a possibilidade de investimentos conflitados, e a mudança proposta busca apenas tornar essa política mais clara, sem alterar a prática existente. Além disso, não haverá cobrança de taxa de gestão sobre essa parcela do patrimônio, reforçando o compromisso com a transparência.
Outra alteração é a possibilidade de compra de ações e certificados de recebíveis imobiliários, CRI, o que não indica uma mudança na estratégia do fundo para um veículo multi-estratégia, mas sim uma flexibilidade pontual para atuar estrategicamente. O que podemos tirar deste comunicado é que a flexibilidade para investir em outras classes de ativos imobiliários e a possibilidade de comprar ações e CRIs demonstram uma intenção de ampliar as estratégias de investimento. Essa diversificação pode ser interpretada como uma tentativa de maximizar retornos e mitigar riscos, características típicas de hedge funds. No entanto, a gestão enfatiza que a estratégia principal continua focada em lajes corporativas, o que sugere que, apesar da flexibilidade, a essência do fundo permanece inalterada. No momento da gravação deste vídeo, o fundo TEP11 está sendo negociado por R$ 75,16, com um excelente dividend yield de 13,80%. Vale ressaltar que essa métrica pode variar conforme a cotação do fundo imobiliário. Quando o preço da cota sobe, o dividend yield tende a cair, e quando o preço cai, o dividend yield aumenta. Este é o cenário atual, já que o fundo sofreu uma queda de 10,12% no último ano, considerando os dividendos pagos. O fundo apresenta um PVP de 0,76, o que significa que ele está com um desconto de aproximadamente 24% em relação ao seu valor patrimonial. Sua liquidez diária gira em torno de R$ 547 mil. Na minha opinião, a administração do TEP11 se destaca pela sua transparência e pelo compromisso em valorizar imóveis com alto potencial. Isso proporciona aos investidores a capacidade de acompanhar as melhorias implementadas e as estratégias utilizadas, o que gera confiança na performance do fundo. Além disso, a rentabilidade anualizada de 12,30%, que supera o IFIX, é um atrativo significativo para os investidores. Entretanto, essa rentabilidade vem acompanhada de riscos de alavancagem, que atingiram 22,65% devido aos certificados de recebíveis imobiliários do GPA, introduzindo um risco adicional, especialmente em cenários econômicos instáveis. O portfólio diversificado, composto por imóveis de qualidade e bem localizados, fortalece a solidez do fundo. A vacância física praticamente nula contribui para sua estabilidade a longo prazo. Considero que vale a pena estudar o fundo para integrar uma carteira de fundos imobiliários. Recentemente, um evento macroeconômico no Brasil tem suscitado preocupações entre os investidores. A discussão sobre a possibilidade de taxação de fundos imobiliários e fiagros gerou incertezas, afetando a atratividade desses ativos. Embora o Ministério da Fazenda tenha negado a intenção de implementar novos tributos, as mudanças legislativas previstas para 2026 deixam os investidores em estado de apreensão. A pressão política para revogar o veto pode levar a alterações que preservem a isenção. A situação já é volátil, especialmente com a taxa de juros podendo atingir 15%, e pode se agravar se surgirem indícios de taxação. Portanto, é crucial que os investidores fiquem atentos às movimentações do mercado e às políticas, além das possíveis mudanças na legislação que podem impactar seus investimentos. Se este vídeo foi útil para os seus estudos, não deixe de curtir, inscrever-se no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos e compartilhar com seus amigos investidores. Esse apoio nos motiva a continuar trazendo informações e análises relevantes para você. Muito obrigado pela atenção, e até a próxima!